Salve, salve família vascaína. Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Finalmente, depois de um tempinho aí sem gravar vídeo, mas tem uma explicação, é porque a gente estava no carnaval, estava curtindo o nosso carnaval. O carnaval aqui a gente mora próximo do circuito, na rua de trás do circuito, então fica muito alto, né, o som aqui dos trilhos elétricos para poder fazer vídeo, por isso nós temos essa interrompida no canal. Agora estamos de volta normalmente aí com a nossa programação de vídeos pós-jogos, né? Eu falei para vocês também que ia fazer mais lives esse ano, né? Por enquanto ainda vou continuar nos vídeos, mas em breve, né, eu tô voltando com as nossas lives de pós-jogo também. E a gente já volta, né? Primeiro deixando meus sentimentos à família, né, do Mauro Jorge Canelas, que infelizmente teve sua vida ceifada aí. Vão vir as investigações, foi encontrado falecido. Eu tive a oportunidade de participar de lives com ele, né, em diversas oportunidades, né, sempre me tratou com respeito, sempre me tratou bem, sempre brincou comigo, né, nunca me desrespeitou em nenhum momento, né, e foi realmente um choque saber dessa notícia. Então eu deixo aqui para todos os familiares, né, nossos sentimentos aqui do canal, né, e que ele possa descansar em paz nesse momento, tá? Vamos para o nosso pós-jogo, já com polêmica, né, um clássico com muitos erros de arbitragem fraquíssima. Aliás, a arbitragem do Campeonato Carioca realmente está muito complicado, hein? Realmente está muito complicado, são erros assim claros, absurdos, né, e que isso faz com que a federação tenha que repensar o seu quadro de arbitragem, de repente melhorar o nível técnico, né, ou fazer alguma coisa para poder mudar a situação, porque do jeito que está, né, não pode ficar. Realmente a arbitragem foi muito ruim, mas a gente não vai falar da arbitragem em si. Vamos falar mais da parte tática, que eu achei um jogo interessante do Vasco, né? O Vasco que ele teve uma mudança no seu meio de campo, né? Para quem acompanha a gente há muito tempo, né? Eu vinha falando no ano passado que o Vasco jogava, né, com o seu meio de campo no 4-3-3, ou quando se defendia no 4-1-4-1, com a base do triângulo, né? Que é uma referência, a base do triângulo para o ataque. Agora nós mudamos isso. A base do triângulo está para a defesa. E isso nos proporciona um equilíbrio defensivo maior, né? Quando eu falo a base do triângulo, só recapitulando aqui. No ano passado a gente jogava com Zé Gabriel, Paulinho e Prachetes, não é isso? Então, o Vasco se defendia na sua fase defensiva, se defendia no 4-1-4-1, com o Zé Gabriel jogando entre as linhas. Então ele era a ponta do triângulo, e a base do triângulo era o Paulinho e Prachetes. Então quando essa quarta linha do Vasco aqui, lembrando, a primeira linha o goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha o Zé Gabriel, no esquema 4-1-4-1, e a quarta linha, Paulinho e Prachetes por dentro, Rossi e o Gabriel Peck por fora. Ou pode botar qualquer jogador aí. Essa é a quarta linha. Essa quarta linha do Vasco, ela não marcava pressão, tentava adivinhar o passe, né? Ela não fechava a linha de passe e não marcava pressão, homem da bola. Então quando os passes saíam, né, somente o adversário, quando tinha qualidade para dar esse passe quebra-linhas, o Zé Gabriel ficava perdido na marcação, porque os meios adversários ficavam se posicionando justamente nesses espaços que sobravam entre a segunda linha do Vasco e a quarta linha, com o Zé Gabriel correndo sozinho. Quando você inverte essa base do triângulo, você tira esse espaço para os meias, né? Então o Vasco vem optando esse ano por preencher a sua segunda linha, né, que são os 4 defensores. O Vasco está jogando com um esquema de 3 zagueiros, né? Medel, João Vitor e o Léo, né, com o Paulo Henrique e o Piton como alas. Então quando o Vasco está sendo atacado, então, os dois laterais, os alas, eles preenchem a segunda linha, então faz uma linha de 5. E a diferença está nessa terceira linha, que antes o Vasco ficava com 3 jogadores na terceira linha. Se pegasse um adversário, né, com uma superioridade numérica maior, o Vasco passava muito sufoco, né? E foi assim, por exemplo, nos clássicos contra o Flamengo, né? Hoje não. Hoje o Vasco preencheu essa segunda linha, então o Vasco, para facilitar o entendimento, né, quando era atacado, jogava no esquema 5-4-1. 5-4-1 com as linhas muito próximas, né? O David fechando, equilibrando a linha pelo lado direito, e o Paê descendo pelo lado esquerdo, com o Zé Gabriel e o chileno por dentro. E
Isso fez com que o Vasco tivesse superioridade em cima do Fluminense, porque o Fluminense perde velocidade a partir do momento que ele tira o Keno e entra com o Renato Augusto. Então você tem praticamente 3 jogadores lentos, né, mas com uma qualidade muito alta de passe. Quem? Ganso, Marcelo e o Renato Augusto, né? E o Vasco, com as suas 2 linhas equilibradas e tirando os jogadores que faziam essa movimentação entre as linhas, o Keno, por exemplo, é um deles, o John Arias faz isso também, o Fluminense fica sem saber o que fazer. Então fica tocando bola de um lado para o outro, né, lá no campo deles, às vezes quando o Vasco baixa muito suas linhas, até no próprio campo do Vasco, mas tocando bola de um lado para o outro sem ter condições de passe. Né, porque o Vasco tira essa linha de passe do Fluminense. O que o treinador do Fluminense faz? Né? O John Arias fica o tempo todo encaixado na marcação lá do lado direito da defesa do Vasco. Por quê? Porque o Paulo Henrique ele é extremamente veloz, o zagueiro João Vitor é extremamente veloz e o David, que equilibrava a linha pelo setor direito, é forte fisicamente, ou seja, não se conseguia criar superioridade numérica nos 2 setores, tanto pelo lado direito da defesa do Vasco, quanto pelo lado esquerdo, que só tinha o Guga, né? Só tinha o Guga que fechava mais, mas pelo lado direito não avançava tanto, né? E o Ganso, que às vezes chegava por ali, mas não tem velocidade. Então o Fluminense praticamente insistindo, né, com o John Arias ali, mas todo mundo encaixado na marcação. E ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Fernando Diniz percebe isso e puxa o John Arias do lado esquerdo, de ataque deles, para o centro, do lado direito. E aí começa a complicar. Por que começa a complicar? Porque o Paê não faz essa transição defensiva tão bem quanto o David fazia lá, né? E começam a aparecer os espaços para o John Arias jogar por dentro, né? E o Fluminense cresce um pouquinho de produção no final do segundo tempo, do primeiro tempo. No final vem o segundo tempo, né? E estranhamente o treinador do Vasco ele não consegue perceber isso e ele volta, ele tira um jogador, o David, da terceira linha do Vasco, né? E joga para quarta linha, que é só o Vegete no primeiro tempo. Então o Vasco passa a marcar, sai do 5-4-1, passa a marcar no 5-3-2 e aí complicou, porque o treinador Fernando Diniz mantém o John Arias no centro pela direita, ele começa a se movimentar entre as linhas do Vasco, perde um jogador de marcação, teoricamente de marcação, né? Perde um preenchimento da terceira linha. Essa terceira linha do Vasco não tem por característica uma marcação pressão forte, né? O chileno também que chegou tem qualidade com a bola no pé, mas não é aquele jogador de marcação pressão, nem ele, nem Zé Gabriel, né? Quem faz isso com mais eficiência ali é o Matheus Cocão, né? Só que, na minha humilde opinião, foi um erro ter tirado esse preenchimento da terceira linha, porque o Fluminense cresce de produção, né? O Fluminense cresce de produção aí. E aí o juiz começa a interferir na partida, vem a expulsão do Medel, do Thiago Santos, os ânimos se elevam, né? E aí praticamente não tem jogo, muita reclamação, o juiz errando, o juiz se perdeu na partida, chuva, né? Os jogadores estressados, e aí perde aquela condição, né? De análise tática, vai mais em posição física. O Vasco tem uns contra-ataques interessantes, né? Passou a jogar com essa proposta, porque o Fluminense começa a achar passes por dentro, começa a fazer aquela movimentação por dentro, porque você perde na marcação, né? Na terceira linha. E aí fica aquela sensação de que o Vasco vai tomar um gol a qualquer momento, porque fica aquela troca de passe na intermediária do Vasco sem os jogadores serem pressionados do Fluminense. E com a qualidade alta que eles têm de visão de jogo, Marcelo, Renato Augusto e o Ganso, pode sair um passe a qualquer momento e causar extrema dificuldade para a defesa do Vasco. Né? Essa foi a alteração tática que eu percebi. Foi legal enxergar isso aí. O Vasco fez um bom jogo, não fez um mau jogo. Peca, claro, pela baixa qualidade técnica do seu elenco, não tem jeito, né? O elenco do Fluminense é superior tecnicamente. A prova disso é que o Vasco com a bola no pé, principalmente na tomada de decisão, no terço final do Fluminense, né? A qualidade técnica ela influencia claramente, principalmente no David, né? Então tem essas questões, mas taticamente foi um jogo interessante do Vasco, ao que tudo indica. Esse modelo de jogo, né, essa alteração que eu expliquei para vocês no início do vídeo, ela vai ser mantida, fruto das peças que se tem. As peças são essas, né? O treinador está cobrando reforços, mas infelizmente a gente sabe que a nossa estrutura extra-campo deixa muito a desejar, né?
Fica a frustração, porque era um jogo que o Vasco poderia ter vencido o jogo, a arbitragem influenciou muito, né, no resultado da partida, e agora vamos para a reta final do campeonato, fora da zona de classificação, tendo a obrigatoriedade de vencer o clássico contra o Botafogo, né? E aí, mais uma vez, né, vai se fazer uma pré-temporada fora do Brasil, né? E abre-se mão de um campeonato, na minha humilde opinião, o único campeonato que o Vasco tem condições, e mesmo com dificuldade, né? Mas tem condições com dificuldade de vencer, que é o Campeonato Carioca. Abre-se mão disso aí. Título é importante, né? É importante para a torcida, é importante para a nova geração de torcedores, mas infelizmente, né, o departamento de futebol da SAF do Vasco não está pensando dessa forma e coloca o Vasco nessa situação de desespero para se classificar, né? Agora vamos seguindo em frente no Campeonato Carioca, né, e ver no que vai dar aí. Esse foi o nosso vídeo de pós-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!